Galaxy M22 é oficial. Xiaomi 11T e 11T Pro anunciados. God of War podendo chegar aos PCs. iPhone 13 e tudo o que rolou no tão esperado evento da Apple. Chegou a hora de ficar bem informado com as principais notícias dos últimos dias em mais uma edição do Plantão TC. O Galaxy M22 foi apresentado como um dos tantos celulares de entrada da Samsung, trazendo muitos pontos em comum com o Galaxy A22 e Galaxy M32. A começar pelo design, ele tem notch de gota e bloco quadrado para as 4 câmeras traseiras, com acabamento em listras verticais na parte traseira. As especificações técnicas também são muito parecidas com outros modelos já lançados, sendo encontrado um chip MediaTek Helio G80 com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, bem como câmera principal de 48 megapixels e bateria de 5.000 mAh. A boa notícia aqui é o suporte à recarga de até 25 watts, além de ter sido mantida a tela Super AMOLED de 90 Hz. O preço do M22 ainda não foi divulgado, devendo ser revelado nos próximos dias, quando as vendas começarem. A Xiaomi oficializou hoje seus novos flagships baratos, 11T e 11T Pro. Sim, se você estava em uma caverna e não ficou sabendo, a Xiaomi matou a linha Mi, apenas separando seus aparelhos de acordo com a marca. Os celulares trazem o mesmo visual, com um bloco no canto superior esquerdo da traseira para as 3 câmeras e o flash LED, enquanto o painel frontal tem um furo centralizado para as câmeras de selfie. Como esperado, os dois são muito parecidos em vários quesitos, sendo encontradas as mesmas câmeras de 108, 8 e 5 megapixels, a mesma câmera de selfies de 16 megapixels, tela AMOLED de 120 Hz e bateria de 5.000 mAh. Como diferenças ficam o processador, que é um Dimensity 1200 da MediaTek no 11T e um Snapdragon 888 no 11T Pro, além da velocidade de recarga que chega a 120 watts no modelo mais robusto. Os preços partem de €500 para o 11T e €650 para o 11T Pro, com venda no mercado internacional acontecendo já nos próximos dias. E o povo gamer que sempre ficou sentido por não ter um PlayStation para jogar God of War, pode começar a se animar. Em informações vazadas do banco de dados do GeForce Now, serviço de streaming de jogos da Nvidia, um usuário conseguiu encontrar detalhes do 4º jogo da franquia do Matador de Deuses, onde é mostrado que o jogo estaria disponível na Steam. Como todos sabem, a franquia é uma das de maior peso entre os exclusivos para consoles PlayStation, então é no mínimo estranho vê-lo como possibilidade de chegar aos PCs, ainda que seu sucessor esteja prestes a ser lançado. Outro jogo encontrado foi Returnal, exclusivo do PS5, sendo o jogo que marcou a primeira parceria entre a Sony e o estúdio Housemarque, antes do estúdio ser adquirido pela PlayStation Studios. Será que vem uma parceria entre Sony e Nvidia para levar alguns exclusivos do PlayStation aos PCs e tentar competir com o xCloud da Microsoft? A Apple realizou neste início de setembro seu grande evento de 2021, onde apresentou a linha iPhone 13, novos iPad e a 7ª geração de seu relógio inteligente. Os celulares trazem basicamente o que já vinha sendo comentado repetidamente nos últimos meses, tendo como destaques as câmeras melhores em todos os modelos, com direito a sensor shift nos 4 aparelhos e lente ultra-wide com foco automático para fotos e vídeos macro nos modelos Pro. As variantes Pro também inauguraram a tela de 120 Hz nos celulares da Apple, sendo capazes de variar de 10 a 120 Hz de acordo com o conteúdo exibido. E por falar na tela, o notch dos 4 modelos diminuiu em 20%. Ainda não é um aproveitamento tão bom quanto os modelos Android, mas já melhora bastante o visual. O processador A15 Bionic também ganhou melhorias importantes em relação ao ano passado, prometendo até 50% mais desempenho que concorrentes Android em GPU. Um ponto curioso é que pela primeira vez a Apple diferenciou o processador usado nos celulares, sendo encontrada uma variante com GPU de 4 núcleos no iPhone 13 e 13 mini e de 5 núcleos nos Pro. Por fim, visualmente os aparelhos não mudaram muito, contando ainda com laterais retas e grande bloco para as câmeras traseiras, que ao menos estão com organização diferente nos modelos mais baratos. A grande novidade são as opções de cores com rosa, azul, preto, branco e vermelho para o iPhone 13 e 13 mini e azul, prata, dourado e grafite para os modelos Pro. Os novos iPhones começam a ser vendidos ainda em setembro, com pré-venda começando na próxima sexta-feira, dia 17, e as entregas se iniciando no dia 24. Os preços estão até menores do que no ano passado, mas seguem altos, partindo de R$ 6.600 no iPhone 13 mini de 128 GB e chegando a bizarros R$ 15.500 no iPhone 13 Pro Max de 1 TB. Enquanto isso, a empresa tirou alguns modelos da geração passada da loja e reduziu o preço do iPhone 12. Os detalhes você pode conferir na pauta completa em texto. Mas, além dos iPhones, a Apple também renovou sua linha de iPads. O iPad 9 traz como grandes novidades a câmera frontal melhor, com suporte ao Center Stage e o processador A13 Bionic, enquanto o iPad mini 6 traz visual renovado com bordas reduzidas, tela de 8,3 polegadas, Touch ID na lateral, suporte a Apple Pencil 2,
porta USB-C, câmeras melhores e o mesmo A15 Bionic da linha iPhone 13. Os novos iPads também chegam ao Brasil ainda este mês, com preço partindo de R$ 4.000 para o iPad 9 de 64 GB e R$ 6.200 para o iPad mini 6 de mesmo armazenamento em versão Wi-Fi. O tablet compacto com 5G parte de R$ 7.800. Fechando os anúncios do dia, a Apple revelou um Watch Series 7 que pegou todo mundo de surpresa. Ao contrário do que diziam os vazamentos, o relógio não chegou com as laterais retas dos demais produtos da marca, mantendo as curvas vistas em outras gerações. O que se confirmou foi o aumento da tela, que agora traz bordas 40% menores, e do tamanho das caixas, que chega em opções de 41 e 45 mm. De acordo com a Apple, pulseiras antigas ainda são compatíveis, então você não precisa jogar fora as pulseiras de seu Series 6 se migrar para o novo. Outra novidade marcante é o aumento da resistência, com certificação IP6X de proteção contra poeira e WR50 contra água, o que garante que eles podem aguentar basicamente qualquer ambiente. A bateria também está melhor, ao menos em termos de recarga, podendo ir de 0 a 80% em 45 minutos. O Apple Watch Series 7 é o único que não começará a ser vendido este mês, sendo prometido para o outono do hemisfério norte, o que indica que deve chegar apenas para aproveitar as vendas de final de ano. Seu preço sugerido parte de $400 e ele é o único que ainda não tem preço revelado no Brasil. E aí, o que achou dos lançamentos da Apple? Ansioso para pegar o iPhone 13? A maçã conseguiu ofuscar suas rivais mais uma vez ou acha que Xiaomi e Samsung apresentaram modelos mais legais? Comenta aí abaixo e aproveita para se inscrever e nos ajudar a chegar à marca de 1 milhão de inscritos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.